Te falar sobre o São Paulo que mudou da água para o vinho em apenas 2 jogos. Coincidência ou não, período em que o tricolor passou a ter um novo homem forte do futebol. Eu me refiro a Márcio Carlomagno, que é superintendente do São Paulo, mas cuidava de outras áreas, como, por exemplo, a criação de um fundo, o FIDIC, que já garantiu mais de 150 milhões de reais ao clube. Márcio também já havia trabalhado bem nas categorias de base, causando uma grande revolução na forma de tocar o departamento de futebol em Cotia. Agora o Márcio Carlomagno, que é o principal candidato à presidência do Júlio Casares para 2026, foi incumbido de tocar o departamento de futebol profissional. Confesso que achei a decisão polêmica e preocupante, até porque havia um enorme risco de o Márcio não conseguir fazer com que o São Paulo voltasse a jogar bem, fase do tricolor horrorosa, e isso queimasse seu para a eleição em 2026. Mas não foi o que aconteceu. Tricolor que vinha de 6 derrotas em 7 partidas, estreou sob o comando do Márcio Carlomagno com vitória boa e consistente por 2-0 contra o Bahia. O segundo jogo, outra pedreira contra o Vasco em São Januário. Vasco que vinha de 4 vitórias consecutivas, melhor campanha do retorno do brasileiro. E o São Paulo com um bom jogo, de muita competitividade, se defendendo bem e saindo para contra-ataques, voltou de São Januário com vitória por 2-0. O Lucas Moura abriu o placar no finalzinho do primeiro tempo em pênalti. O Luiz Gustavo, que havia entrado na etapa final, fez o gol do 2-0, resultado que mantém o São Paulo vivíssimo na briga por vaga em Libertadores. O tricolor ultrapassou o Vasco e pulou para a 8ª colocação com 44 pontos. O Fluminense tem 47 e o Botafogo 48. Esses são os últimos times que iriam para a Libertadores se a competição terminasse hoje. Vale a lembrança de que o G7 vai para a Libertadores, mas ainda há a possibilidade de classificação do G8 se um time da Copa do Brasil que for campeão estiver entre os primeiros colocados. Só para completar, em relação ao São Paulo, o tricolor não ganhava do Vasco em São Januário desde 2013. Eram 12 anos de jejum. Vitória super importante de um São Paulo mais competitivo e que briga mais. Nicola, mas o que o Márcio Carlomagno fez nesse período para que o São Paulo pudesse mudar da água para o vinho? Foram principalmente 2 grandes mudanças. A primeira delas, ele quitou um mês dos direitos de imagem atrasados e prometeu fazer a quitação do 2º mês nos próximos dias. A partir daí, com o dinheiro em caixa, ele passou a cobrar muito mais da comissão técnica, da diretoria e dos jogadores. A ordem hoje é de um São Paulo com mais cobrança, com mais profissionalismo, todo mundo precisando entregar um pouco mais e na prática já deu para perceber uma grande mudança. Quero falar agora sobre o São Paulo. Existe a possibilidade de Vinícius Pinotti ser candidato à presidência do São Paulo em eleição marcada para dezembro do ano que vem? A resposta é sim. Antes de gravar esse vídeo, consultei pessoas que atuam e têm papel importante na política do São Paulo e ouvi o seguinte, abre aspas, esse é um nome que está sendo estudado pela coalizão do São Paulo. O presidente Júlio Casares confia no Vinícius Pinotti, tanto que o convidou para fazer parte de um conselho especial da presidência. Todo assunto mais importante e o presidente costuma ouvir esses membros desse conselho e um deles é justamente o Vinícius Pinotti. Alguém que também tem boa entrada com gente da oposição, seria um nome que conseguiria reunir gente da situação e da oposição. Não há um martelo batido em relação à presença do Vinícius Pinotti como candidato. Sigo acreditando que Márcio Carlomagno, recém-empossado como homem forte do departamento de futebol, é a preferência, é a bola da vez do Júlio Casares. Mas o Pinotti surge como uma alternativa, como um plano B, e é sempre importante para o São Paulo ter mais do que um nome para a candidatura para a eleição da presidência marcada para dezembro do ano que vem. São Paulo que faz jogo de vida ou morte contra o Vasco. Nesse domingo, em caso de vitória, São Paulo entra de novo na briga por vaga em classificação para a Libertadores. Se perder, vai ver o Vasco disparar. O Fluminense também já havia aberto uma distância relativamente boa. E aí a tendência é que o São Paulo só cumpra a tabela na reta final do Campeonato Brasileiro. Quero falar agora sobre o São Paulo, que corre risco de perder mais jogos dentro do seu estádio por conta de shows. E agora eu já estou me referindo a 2026. Se o tricolor for para pré-Libertadores, existe a chance real de ele não atuar dentro do seu estádio. Isso porque o tricolor fechou a realização de um show do AC/DC para 24 de fevereiro. E a Conmebol já divulgou o calendário para o próximo ano, prevendo que as datas das semanas de 18 e 25 de fevereiro estarão reservadas para a segunda fase da pré-Libertadores.
Se o São Paulo for para a Libertadores, é enorme a chance dele ir para a pré-Libertadores, ficando com a 6ª ou a 7ª colocação do Campeonato Brasileiro. Nesse momento o brasileiro tem um G7 que pode ser até G8 se um time campeão da Copa do Brasil também estiver entre os primeiros. Mas, importante lembrar que o São Paulo já não joga mais daqui até o fim do Campeonato Brasileiro dentro do seu estádio. São mais 4 partidas como mandante: Flamengo, Red Bull Bragantino, Juventude e Internacional. Todas as partidas serão disputadas na Vila Belmiro, tudo por causa da realização de 6 shows. Os 2 primeiros já foram do Imagine Dragons, ainda há mais 2 apresentações do Oasis, uma do Linkin Park e a outra da Dua Lipa. O Hernan Crespo, depois da vitória contra o Vasco, foi perguntado: e aí, você vai jogar contra o Flamengo na Vila Belmiro? Qual é a dificuldade, abre aspas, para o técnico argentino? Temos que nos adaptar a todas as coisas que acontecem. Vamos saber como a gente vai enfrentar esse jogo um pouco mais para frente. Agora quero comemorar, disse o Crespo, muito feliz com a vitória por 2-0 contra o Vasco. O São Paulo não vencia o Cruz Maltino em São Januário há 12 anos. Bora falar agora sobre o São Paulo descobrir quais são os atletas da base na mira da comissão técnica do time principal. Hernan Crespo já tem, inclusive, trabalhado com 3 atletas num processo de transição vindos de Cotia. São eles Paulinho, centroavante, Luca, ponta, e Nicolas, lateral esquerdo. Esses devem ser os primeiros a ganhar mais minutos no time principal. Mas existem outros 8 jogadores em Cotia que já chamaram a atenção do Crespo e da diretoria, que fica na Barra Funda. São eles Pedro Ferreira, meio atacante, Gustavo Santana, centroavante, Isaac, zagueiro, Osório, também zagueiro, Bezerra, volante, Giorginei, segundo volante, Matheus Ferreira, primeiro volante, além do JP, goleiro. São Paulo vai investir muito nas categorias de base. Ainda que aquela história do fundo, com participação de Marinax e da Galápagos, não saia do papel, o futuro do São Paulo, na percepção de Júlio Casares e companhia, passa pelo centro de treinamento de Cotia. Cada vez você vai ouvir mais falar a respeito de atletas formados na base ou comprados para a base, performando no time principal. Bora de mais uma informação exclusiva: bastidores da reunião entre São Paulo e Hernan Crespo para o planejamento da temporada de 2026. A reunião aconteceu nessa quarta-feira no centro de treinamento. Ficou definido que o São Paulo vai buscar jogadores jovens com intensidade e baixo histórico de lesões. Esse vai ser o perfil de atletas que o Tricolor vai buscar como contratação para 2026. Preocupação enorme com jogadores mais veteranos que têm um histórico de lesões, como, por exemplo, Oscar, Lucas Moura, Wendel, Luiz Gustavo, entre outros. Pois bem, aqui vem a informação exclusiva. Durante o papo entre dirigentes e a comissão técnica do Crespo, o treinador argentino pediu a palavra e solicitou que o São Paulo não contrate mais atletas sem que pelo menos ele seja consultado. O Crespo quer participar da escolha, ou emitir a sua opinião. Esse é bom, esse é ruim, esse ajudaria, a preferência era por outro. E esse recado do Crespo tem tudo a ver com os últimos reforços contratados pelo São Paulo. O Crespo chega ao São Paulo em 18 de junho. Desde então o Tricolor contratou Rafael Tolói, Mailton e Rigoni. Os 3 reforços foram contratados sem a participação do Crespo. Carlos Belmonte e Rui Costa, os homens fortes do departamento de futebol, foram quem conduziram as negociações sem a participação do Crespo, e o Crespo pediu que fosse ouvido daqui para frente. A saideira sobre o São Paulo: o Tricolor pretende subir 6 atletas da base para o profissional depois da Copa São Paulo de Juniores. São 6 atletas mapeados pelo departamento de futebol profissional e há um entendimento de que eles podem ser bastante importantes. Hora de falar sobre o São Paulo. O presidente do Tricolor, Júlio Casares, resolveu se manifestar através de suas redes sociais para explicar por que o São Paulo não jogará mais dentro de casa. O São Paulo ainda faz mais 4 jogos como mandante. Todas as partidas serão na Vila Belmiro. E a decisão de não atuar no Morumbi tem tudo a ver com uma série de shows. Serão 6 eventos que vão garantir 20 milhões de reais. Em suma, a decisão é financeira. O dinheiro utilizado com esses shows vai garantir, por exemplo, o pagamento de uma folha salarial, mas há muita reclamação de torcedores. E através das redes sociais, o Júlio Casares explicou, abre aspas: agendamos os shows para novembro, período em que havia menos jogos impactando o nosso calendário. No entanto, o calendário nacional, que terminaria em 21 de dezembro, foi alterado. A prioridade sempre será o futebol, e essa receita oriunda dos shows será importante para o pagamento das despesas do nosso time principal de futebol. Gostaria que você que está me assistindo comentasse no espaço para comentários o que você pensa.
Você, na condição de presidente, precisando de dinheiro, aceitaria esses shows que vão garantir 20 milhões de reais ou não? Vale a lembrança de que esses 20 milhões líquidos equivalem a uma receita maior do que o São Paulo vai conquistar com bilheteria nos 19 jogos como mandante no Campeonato Nacional. Quero falar agora sobre o São Paulo. Tem jogador do tricolor na mira de clube gigante do futebol europeu, o Barcelona. Eu me refiro a Gustavo Zabarelli, meio-campista de 16 anos de idade, que também entrou na pauta do Ajax e do Benfica. A informação sobre o interesse dos clubes europeus foi divulgada pelo jornal espanhol Sport. Vale a lembrança de que o Zabarelli já assinou o primeiro contrato profissional com o São Paulo. O tricolor, preocupado com esse assédio, colocou a multa lá em cima, 387 milhões de reais para transferências do atleta para o exterior. É óbvio que o São Paulo não vai cobrar toda essa grana por um atleta que ainda é bem jovem, só 16 anos de idade. Mas foi uma forma que o São Paulo encontrou de se precaver, de se prevenir e não perder o jogador por cifras baixas. O Zabarelli chegou à base do São Paulo em 2015, ou seja, há 10 anos, quando tinha apenas 6. Primeiro para jogar futsal, a partir dos 8 ele começa a mesclar futsal e futebol de campo. Com 11 anos de idade faz sua estreia num jogo de futebol de campo oficial. Atleta super ligado ao São Paulo e que desde o mês de agosto está na Alemanha. O São Paulo havia fechado, você vai lembrar, uma parceria com o Stuttgart, programa de intercâmbio entre atletas. Em agosto, o Zabarelli foi de forma por empréstimo, num período de experiência no Stuttgart, e isso só reforçou a vontade dos clubes europeus em contar com o jogador. São Paulo, que tem um histórico bastante bom de venda de atletas para clubes grandes do futebol europeu, é bem verdade que nos últimos tempos as vendas têm sido por cifras bem inferiores àquelas habituais. Só para fechar, em relação ao Zabarelli, atleta do Sub-17, temporada atual mesmo com 16 anos, de 25 jogos, 1.298 minutos em campo, e um gol marcado. Para de falar sobre o São Paulo, tenho contado para vocês que a busca do tricolor por reforços para a temporada de 2026 já começou. São Paulo tem como prioridade a contratação de atletas no mês de janeiro, até porque o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Paulista começam quase que simultaneamente. Diante desse cenário, São Paulo vai focar esforços em trazer seus principais reforços na primeira janela de transferências, mas com uma observação importante. Depois da reunião nessa quarta-feira entre diretoria e o técnico Hernan Crespo, ficou definido que o São Paulo vai priorizar atletas jovens, com intensidade e pouco histórico de lesões. Os veteranos só serão contratados em último caso. Tudo para evitar que atletas como Oscar, Lucas Moura, Luiz Gustavo e Caleri sofram com contratações. O São Paulo contratou muitos veteranos nos últimos tempos e passou a ter uma série de atletas machucados. A gente pode incluir também o Wendel, mais um jogador com mais de 30 anos de idade e que frequentou com bastante frequência o departamento médico nessa temporada. Até por isso, o São Paulo vai focar esforços na contratação de atletas no mês de janeiro e esses jogadores precisam ser jovens. O ponto básico é: quanto mais jovem um atleta, mais caro ele costuma ser. E você sabe, o São Paulo passa por Zorro para contar para vocês o que o São Paulo procura e o que o São Paulo não procura em relação a reforços para a próxima temporada. O São Paulo fará alguns investimentos no mês de janeiro, até porque entende que em janeiro há necessidade de ser a janela mais forte da temporada, especialmente por conta da antecipação do Campeonato Brasileiro. Você sabe que Brasileiro e Campeonato Paulista vão acontecer de forma simultânea a partir do próximo ano. Diante disso, São Paulo vai buscar a contratação de atletas mais importantes no início da temporada. Não é o caso do Rojo e não é o caso de jogadores com idade avançada e com histórico de lesões. O zagueiro argentino do Racing tem as duas condições: 35 anos de idade e muitos problemas, quase todos relacionados a seu joelho. Antes de trocar o Boca Juniors pelo Racing, essa mudança aconteceu nessa temporada. O Rojo havia sofrido com uma série de problemas no joelho. Chegou a ficar 8 meses sem atuar. Em um desses momentos de pausa, chegou a ser especulado no Palmeiras, nome não confirmado. Importante registrar também que, por conta da dificuldade financeira, o São Paulo não fará enormes investimentos. A busca se dá por atletas jovens, com histórico pequeno de lesões, em que não haja a necessidade de um grande investimento. E dá para dizer também que zagueiro não é prioridade.
especialmente depois da chegada do Rafael Tolói na última janela de transferências. Hoje o São Paulo tem Tolói, Arboleda, Alan Franco, Sabino, além de uma série de garotos da base que serão promovidos num futuro não tão distante. O Ferrarese pode ser utilizado como zagueiro e como lateral, embora seja zagueiro de origem. Hora de falar sobre o São Paulo, que se afundou na crise. Derrota por 2-0 para o Grêmio na noite dessa quinta-feira no Rio Grande do Sul. Os 2 gols marcados por Carlos Vinícius, que chegou a negociar com o São Paulo em alguns momentos. O tricolor não conseguiu se acertar com um atleta. Importante registrar que o Crespo já passou a ser cornetado por torcedores do tricolor. Início espetacular do Crespo, ele chega e tira o São Paulo do risco de rebaixamento para briga por vaga em Libertadores da América. No segundo momento, o São Paulo é eliminado pelo Atlético Paranaense na Copa do Brasil. No terceiro momento, é eliminado pela LDU da Libertadores. E agora são 6 derrotas nos últimos 7 jogos. Aproveitamento muito baixo e pressão em cima do treinador argentino. Não há, nesse momento, nenhum movimento pela demissão do Crespo. Mas, se o São Paulo não evoluir até o fim da temporada, o mais natural é que o Crespo não fique para o próximo ano. Tricolor que hoje é o 8º colocado no Campeonato Brasileiro com 38 pontos ganhos. E a percepção que se tem é de que o Tricolor só estará na Libertadores do ano que vem se aumentar o número de vagas. Na teoria são 6 vagas para times do Brasileirão na Libertadores, essas vagas podem aumentar. Se o campeão da Libertadores for Flamengo ou Palmeiras e se o campeão da Copa do Brasil for o Cruzeiro. Ao invés de 6 seriam 8 vagas e o Tricolor na 8ª colocação garantiria essa passagem, embora para pré-Libertadores. Só para completar, registrar que o Bahia, que é o 6º colocado hoje, tem 43 pontos, são 5 de vantagem em relação ao... Pessoal, se gostou do vídeo, deixa seu like e se inscreva no canal. Obrigado.